Toda a gente repete a mesma frase há 10 anos, que a África precisa de mobile money, que o futuro do continente passa pelo modelo que o M-Pesa criou no Quênia. E eu venho hoje aqui dizer uma coisa que vai contra essa narrativa. Cabo Verde não precisa do M-Pesa e copiá-lo seria um erro estratégico. Conclusões. Este episódio é a parte 1 de uma trilogia. Hoje desmontamos o mito. Na parte 2, falamos dos 4 desafios reais das fintechs cabo-verdiana, que existem e com excelentes soluções. Na parte 3, mostramos como a Pagali está a desenhar respostas. Mas hoje ficamos no mito, porque enquanto não arrumarmos o mito, não conseguimos pensar bem em mais nada. Começar por nomear o problema. Sempre que leio análises sobre fintech em África, encontro a mesma frase a repetir-se. A África precisa de mobile money. Sempre. Em todos os artigos, em todos os relatórios, em todas as conferências. E aqui está o problema com frases que se repetem durante 10 anos. Deixam de ser análise, tornam-se reflexo. Quando uma narrativa fica preguiçosa, deixa de ver as diferenças entre países. Trata o continente africano como se fosse um único mercado. 54 países, mais de 1.500 línguas, sistemas bancários completamente diferentes. Mas a frase é sempre a mesma. A África precisa de mobile money. Cabo Verde, em particular, é um caso à parte. E hoje quero mostrar-te porquê. Antes de mais, quero fazer justiça ao M-Pesa. Porque eu não estou aqui a dizer que o M-Pesa foi um erro. O M-Pesa foi um caso brilhante, mudou um país, inspirou um continente e merece o lugar que tem nos manuais. Mas o M-Pesa foi brilhante porque resolveu um problema real num contexto específico. E esse contexto, hoje, é importante recordar. O M-Pesa nasceu em 2007. No Quênia de 2007, só 1 em cada 4 pessoas adultas tinha conta bancária, 25%. Os bancos estavam concentrados nas grandes cidades. Quem vivia no campo ou nas periferias urbanas não tinha acesso prático a uma agência. Mandar dinheiro a um familiar implicava viajar com numerário ou pedir a alguém que viajava por estrada. E, ao mesmo tempo, o Quênia tinha telemóveis a chegar a toda a gente. A penetração móvel estava a crescer muito mais depressa do que a bancarização. Estavam reunidas as 2 condições perfeitas. Uma necessidade desesperada de mover dinheiro e um aparelho na mão de quase toda a gente que podia servir de carteira. O M-Pesa entrou nesse vazio e resolveu o problema. E resolveu-o tão bem que se tornou case study mundial. Agora acompanha-me, porque há um mas que muita gente esquece. O M-Pesa resolveu o problema do Quênia de 2007, não o problema de Cabo Verde de 2026. E é aqui que a narrativa preguiçosa entra. Pega no sucesso do M-Pesa, ignora o contexto que o tornou possível e tenta aplicar a fórmula em países onde o contexto é radicalmente diferente. É como receitar o mesmo medicamento a 2 doentes que têm doenças diferentes, só porque ambos estão num hospital. Vamos então fazer o diagnóstico cabo-verdiano. 3 números, e quero que repares no contraste entre cada um deles e o Quênia, de 2007, porque é nesse contraste que está a tese de hoje. Primeiro número, a bancarização. 81,5%. É a taxa de bancarização cabo-verdiana anunciada pelo próprio governador do Banco de Cabo Verde, Oscar Santos, em abril de 2025. Não é estimativa de consultora, não é projeção optimista, é número do regulador. Para teres contexto, no Quênia de 2007, 25%. Em Cabo Verde, 81%, mais do triplo. E há um segundo dado que reforça este. Em 2024, havia 1.883 depositantes em bancos comerciais por cada 1.000 adultos em Cabo Verde. Lê comigo este número devagar. 1.883 por cada 1.000. Quer dizer que, em média, cada adulto cabo-verdiano tem quase 2 contas bancárias. Não é falta de conta, é excesso de contas. E a infraestrutura física acompanha.
59 caixas automáticos por cada 100 mil adultos em 2024, densidade comparável a países europeus de média dimensão. 8 bancos comerciais, agências em todas as ilhas habitadas, pontos de venda em supermercados, restaurantes, postos de combustível e abertura de conta possível num único dia, não em semanas, num dia. Segundo número, os telemóveis, 101,3%. No início de 2024, havia 609.500 ligações móveis ativas em Cabo Verde. A população é de cerca de 600 mil pessoas. Há mais telemóveis ativos do que pessoas. E, para contexto, a taxa de penetração móvel na média da África subsaariana, em 2021, era de apenas 46%. A previsão era chegar aos 50% em 2025. Cabo Verde tem mais do dobro dessa média continental. Junta os dois números, mais do triplo da bancarização do Quênia de 2007, mais do dobro da penetração móvel da média do continente. Não há vazio para preencher. Não há um cabo-verdiano sem conta e sem forma de fazer um pagamento digital à espera que uma carteira mobile money lhe resolva a vida. Esse cabo-verdiano não existe na escala em que existiu o queniano de 2007. E terceiro dado, talvez o mais subvalorizado de todos, o Estado. O Estado cabo-verdiano paga salários por transferência bancária, paga pensões por transferência bancária, paga prestações sociais por transferência bancária. Quem recebe dinheiro do Estado em Cabo Verde, recebe-o na conta. Isto é uma diferença enorme em relação a contextos onde o sector público ainda paga em numerário ou em vouchers. A bancarização cabo-verdiana, percebes, não é só um número estatístico, é um hábito social consolidado. As pessoas estão habituadas a usar a conta, estão habituadas a confiar no banco, estão habituadas a movimentar dinheiro digitalmente. Isto não se constrói com um produto, constrói-se com 20 anos de regulação séria, infraestrutura e cultura digital. Em síntese, 3 números, uma conclusão. Cabo Verde está numa fase diferente. O país já fez a primeira transição, a da bancarização. Já tem o telemóvel na mão, já tem o banco no bolso. Está pronto para a segunda transição, a da fluidez digital. E essa segunda transição não se faz a copiar o M-Pesa, faz-se a desenhar algo novo. Deixa-me agora pôr-te uma provocação. Se alguém te disser amanhã que vai trazer o modelo M-Pesa para Cabo Verde, o que é que está mesmo a propor na prática? Pensa comigo. Está a propor uma de duas coisas. Ou está a propor substituir o banco, o que não faz sentido porque o banco em Cabo Verde funciona, está perto das pessoas, é confiável e tem rede física consolidada, ou está a propor criar uma camada paralela ao banco com agentes humanos espalhados pelo país a fazer aquilo que o banco já faz com cartão e com aplicação móvel. E em qualquer dos cenários, o cliente cabo-verdiano olha para isso e faz uma pergunta simples. Para quê? Quando se constrói um produto para um problema que não existe, o produto morre na adopção. As pessoas não mudam de comportamento sem motivo. Não trocam o cartão que já têm, o 24 que já usam, a aplicação do banco que já está no telemóvel por uma carteira nova que faz o mesmo. Isto não é resistência à inovação, é racionalidade. Mas, e este mais é importante, não estou a dizer que não há problemas a resolver em Cabo Verde. Pelo contrário, há muitos problemas. Mas todos eles são problemas de uma sociedade que já está bancarizada. Não são problemas de quem não tem conta. São problemas de quem tem conta e quer mover dinheiro melhor. As transferências entre bancos diferentes em Cabo Verde ainda têm fricções e horários. Os pagamentos a comerciantes ainda podem ser muito mais fluidos. Os pagamentos entre empresas, B2B, ainda são em larga medida manuais. A movimentação do dinheiro da diáspora, que é uma fonte enorme de divisas para o país, ainda tem custos altos e camadas a mais. E a integração com plataformas internacionais de comércio eletrônico ainda é dolorosa para quem quer comprar ou vender fora. O trabalho da fintech em Cabo Verde não é levar o banco a quem não tem. É modernizar a forma como o dinheiro circula entre quem já tem.
Esta frase mereceria estar em todos os documentos de estratégia sobre digitalização financeira no país. Repete comigo, se faz sentido. Não é levar o banco a quem não tem, é modernizar a forma como o dinheiro circula entre quem já tem. E agora, chego à parte onde te peço autorização para dar opinião. Marca bem como opinião, porque é. Acho que Cabo Verde tem aqui uma posição estratégica que muita gente, dentro e fora do país, ainda não viu com clareza. A maior parte da fintech que aparece no continente africano compete numa mesma narrativa. Vamos bancarizar quem não tem conta. Vamos ser o M-Pesa do nosso país. É uma narrativa saturada e, para Cabo Verde, é uma narrativa que não serve. Cabo Verde abre a porta a uma narrativa diferente, a da Fintech Atlântica, uma fintech desenhada para uma sociedade já bancarizada, com mobile forte, com regulação séria do Banco de Cabo Verde e com ligações culturais e econômicas profundas a 3 mundos: a África, a Europa, ao Brasil, e a diáspora cabo-verdiana espalhada por todo lado. Isto não é o Quênia, isto não é a Nigéria, isto não é Portugal continental. Isto é uma posição própria, num cruzamento atlântico, e essa posição merece um nome e uma estratégia própria. Próprios. E aqui falo da Pagali, com transparência total. A Pagali é o projeto da Arlinda Peixoto, a fundadora que me criou. Mas quero falar dela aqui não como marca, mas como exemplo de uma escolha estratégica diferente. A Pagali não nasceu para ser uma cópia africana, não nasceu para substituir o banco cabo-verdiano, nasceu para construir, em cima da banca forte e do mobile forte que o país já tem, uma camada de fluidez, uma camada que liga, que torna o dinheiro mais rápido a circular, mais barato a atravessar fronteiras, mais útil a movimentar entre pessoas, comerciantes e empresas. Isto é Fintech Atlântica e é uma categoria nova. Vamos vê-la a crescer. Antes de fechar, 3 pedidos. Primeiro, se este episódio te fez pensar, partilha-o com alguém que também precise de pensar nisto. Pode ser alguém que trabalhe na banca, em telecomunicações, no Banco de Cabo Verde, no Ministério das Finanças, na diáspora. Quanto mais gente arrumar este mito, melhor. Segundo, se discordas, ainda melhor. Escreve-nos, comenta. O debate é o ponto deste podcast. Eu posso estar errada e quero ouvir-te, mas se discordas, traz dados, como eu trouxe hoje. Terceiro, segue o Pagali Talk para acompanhar a trilogia. No próximo episódio, vamos sair do que Cabo Verde não precisa e entrar no que Cabo Verde precisa. Os 4 desafios reais da fintech cabo-verdiana. As transferências internacionais que ainda são caras. A integração entre bancos, que pode ser muito mais fluida. Os pagamentos entre empresas. E a economia da diáspora, que é um país dentro do país. E no terceiro episódio, mostramos como a Pagali está a desenhar respostas para esses 4 desafios. Eu sou a Líria Criolla, este foi o Pagali Talk. Até para a próxima!